Durante décadas, buscamos nas estrelas não apenas planetas, não apenas sinais, mas também anomalias. Aqueles raros momentos em que algo no cosmos se recusa a obedecer às regras. E agora, o telescópio espacial James Webb pode ter encontrado exatamente isso. O que começou como uma observação de rotina do terceiro objeto interestelar já registrado em nosso sistema solar, o terceiro Atlas, transformou-se em algo muito mais estranho, muito mais obscuro e infinitamente mais importante. Porque, nas profundezas do vasto e frio vazio além de Marte, a internet detectou algo que não deveria ter detectado. Não apenas luz artificial. Um brilho que não se comporta como o de nenhum cometa ou asteroide. Uma assinatura que não segue nenhuma das leis conhecidas da física da reflexão ou refração. E agora, astrônomos e astrofísicos se deparam com uma pergunta que os deixa profundamente apreensivos. O que é realmente o Atlas de 3A? Acompanhe-nos enquanto mergulhamos nos dados que reacenderam a questão mais antiga e assustadora de todos os tempos. Estamos sozinhos? O asteroide 3 Atlas foi avistado pela primeira vez como um ponto tênue na borda do sistema solar, movendo-se com uma trajetória que nenhum objeto local poderia seguir. Era claramente interestelar, nascido além da influência gravitacional do nosso Sol, arremessado através da galáxia por alguma força desconhecida e agora vagando silenciosamente pela nossa vizinhança. Inicialmente, foi tratado como uma curiosidade cósmica, assim como seus predecessores, Oumuamua e Borisov. Mas, mesmo em suas primeiras imagens, algo parecia estranho. Ao contrário da maioria dos objetos interestelares, o Atlas III era excepcionalmente brilhante, e de uma forma que não fazia sentido. Sua magnitude não correspondia ao tamanho ou composição estimados. Cintilava com uma consistência anormal. Seu brilho não diminuía como esperado, nem apresentava qualquer sinal de liberação de gases ou poeira. Os cometas tradicionais tendem a brilhar em rajadas à medida que o gelo se fragmenta, mas este permaneceu estável como se fosse alimentado por dentro. Telescópios do mundo inteiro se voltaram para observá-lo, e a Webb, com sua capacidade incomparável de penetrar no espectro infravermelho, foi acionada para decifrar o mistério. O que ela viu mudou tudo. O telescópio espacial James Webb, situado a 1 milhão de quilômetros da Terra no ponto de longe, foi projetado para ver o invisível, para atravessar o brilho das estrelas e revelar o que está oculto nas sombras. Esperava-se que seu olhar sobre o Atlas de 3 olhos esclarecesse a confusão. Em vez disso, amplificou-a. Os instrumentos do telescópio detectaram uma emissão térmica centralizada que não correspondia a nenhum reflexo natural da luz solar. Normalmente, um cometa brilha devido aos raios solares que refletem na poeira e no gelo. Mas o 3000E Atlas apresentou uma assinatura de calor interna, algo que irradiava do núcleo para fora. Não se tratava de luz dispersa, mas sim de luz emitida. O mapeamento térmico revelou um padrão que não seguia nenhuma curva de distribuição conhecida de objetos naturais. Ele pulsava fracamente de forma irregular e, o mais perturbador, parecia ocorrer em ciclos. A repetição desse ritmo, ainda que sutil, sugeria não aleatoriedade, mas sim um propósito. Alguns cientistas da NASA e da Agência Espacial Europeia propuseram explicações exóticas: decaimento radioativo, fricção subterrânea, isótopos alienígenas. Mas à medida que mais dados surgiam, essas teorias ruíram. A única explicação consistente que restava era aquela que ninguém queria registrar. Este objeto poderia ser alimentado por energia. À medida que os dados da Webb, do Hubble e de observatórios terrestres se acumulavam, um perfil de 3I Atlas começou a surgir e não se parecia em nada com qualquer corpo celeste conhecido. Sua trajetória era precisa demais para ser caótica, como se estivesse escolhendo seu caminho, ajustando sutilmente a rota através de campos gravitacionais. Sua rotação era anormalmente estável, com um movimento de cambalhota que desafiava a deriva inercial padrão. E a ausência de qualquer indício de sua origem, mesmo ao passar perto da radiação solar, sugeria a presença de uma carcaça ou revestimento, talvez algo que a protegesse do calor. Em seguida veio a descoberta mais controversa. O albedo, ou refletividade de sua superfície, foi medido como sendo quase perfeito em algumas partes, aproximando-se do de metal polido, não de rocha, não de gelo, não de poeira, metal. As implicações impactaram a comunidade astronômica como uma onda de choque. Se fosse metálico, estruturado e emitisse energia, então não estaríamos mais observando um objeto natural. Estaríamos observando tecnologia.
De repente, o termo sonda começou a ser sussurrado nos corredores. Sinalizador, nave, até mesmo artefato. A ideia de que poderia ser uma espaçonave alienígena não estava mais restrita a fóruns de teorias da conspiração. Agora, circulava discretamente em e-mails institucionais protegidos por firewalls criptografados. Talvez a prova mais condenatória não tenha sido a emissão térmica, a trajetória ou a estranha assinatura metálica. Foi a luz. A análise fotônica revelou algo arrepiante. A luz proveniente do Atlas de 3 olhos estava focada em uma faixa espectral estreita. Em outras palavras, não se tratava de um reflexo natural e amplo da luz solar, mas sim de uma emissão controlada de comprimentos de onda específicos. É exatamente isso que fazemos com conjuntos de LEDs, sistemas de comunicação a laser e sinalizadores de espaçonaves. Além disso, essa faixa incluía frequências frequentemente usadas em sistemas de comunicação e orientação na Terra. Não só isso, mas a intensidade da luz parecia responder, ainda que minimamente, à radiação solar, como se algum sistema a bordo a estivesse ajustando em tempo real. Ela não piscava aleatoriamente, mas com um estranho pulso intermitente. Os astrônomos analisaram os dados usando modelos de sinal conhecidos. O resultado foi inconclusivo, mas não sem significado. Alguns afirmaram que os pulsos se assemelhavam a sequências binárias. Outros disseram que poderia ser uma fonte de energia rotativa, mas a conclusão era inegável. Não se tratava de um objeto passivo. Estava fazendo algo deliberado e nós estávamos assistindo em tempo real. À medida que os dados chegavam, uma equipe de astrofísicos do MIT e de Harvard realizou uma análise profunda dos sinais emitidos pelos 3 satélites Atlas. À primeira vista, as frequências pareciam aleatórias, apenas ruído disperso pelo espectro. Mas quando aplicaram transformadas de Fourier para isolar padrões cíclicos, algo emergiu. Em meio à estática, enterrado como um sussurro sob o caos, havia um pulso estruturado e repetitivo, preciso demais para ser natural. Não era um sinal binário padrão, nem uma modulação típica usada na tecnologia humana, mas carregava a inconfundível marca de uma codificação intencional. Alguns especularam que poderia ser um sinal de alerta, uma transmissão repetitiva destinada a receptores de origem não terrestre. Outros teorizaram que poderia ser telemetria, um fluxo constante de dados enviado de volta para o local de onde o objeto veio. O que incomodava era o seguinte: qualquer que fosse a mensagem, ela não havia mudado desde que a internet a detectou pela primeira vez. Era como se 3 Atlas não estivesse tentando falar conosco, mas com outra pessoa, e talvez essa pessoa já tivesse ouvido. A notícia da descoberta espalhou-se rapidamente pelos mais altos escalões das instituições científicas e de defesa. Um relatório confidencial que circulou internamente na NASA e vazou para um jornalista não identificado revelou que altos funcionários já estavam coordenando com agências espaciais globais para determinar se 3 satélites Atlas representavam uma ameaça. Alguns cientistas argumentaram que era benigno. Uma sonda antiga, talvez com séculos de idade, em uma rota pré-programada através das estrelas. Outros não eram tão otimistas. Eles levantaram questões que ninguém conseguia responder. Se está transmitindo, quem está recebendo? Se emite luz, também possui propulsão? Se está aqui de propósito, por que agora? O relatório mencionou a possibilidade, por mais remota que seja, de que 3 Atlas não estivesse apenas de passagem, mas sim observando e rastreando alinhamentos planetários, campos eletromagnéticos ou mesmo civilizações avançadas. Essa possibilidade gerou pânico nos bastidores, pois se esse objeto não estivesse sozinho, então algo mais poderia estar a caminho, algo que o tivesse enviado. Investigações adicionais sobre a luminosidade do 3 Atlas levaram a uma hipótese revolucionária. O objeto não estava apenas emitindo energia, mas também a captando. A forma como a emissão de luz do objeto flutuava com sua proximidade ao Sol, combinada com a aparente ausência de reações químicas, reforçou a ideia de que ele poderia estar utilizando um conjunto de coletores solares ou um sistema de absorção fotônica embutido em sua superfície. Lowe e um grupo de teóricos postularam que a nuvem de poeira que envolvia o objeto poderia ter uma dupla função, tanto como camuflagem para mascarar sua estrutura artificial, quanto como meio de absorção da radiação solar. Se isso for verdade, sugere que a Atlas é uma nave autossustentável projetada para viajar indefinidamente pelo espaço profundo, reabastecendo-se à medida que se desloca de estrela em estrela. Esse conceito está em consonância com os modelos teóricos conhecidos de sondas interestelares, máquinas que poderiam permanecer inativas por séculos,
ativando-se apenas ao atingir um sistema estelar que valesse a pena investigar. E se o nosso sistema solar desencadeasse essa ativação, então a mensagem teria sido recebida. Enquanto as agências espaciais internacionais se esforçavam para encontrar respostas, uma verdade se tornou cada vez mais clara. Não estamos preparados. Apesar de décadas de especulação sobre contato extraterrestre, nossos sistemas, políticos, científicos e filosóficos, estão extremamente despreparados para processar o que um Atlas de 3 olhos poderia representar. Nenhuma declaração oficial havia sido feita, mas documentos internos vazados de agências na França, Japão e Brasil apontavam para conclusões semelhantes. O objeto poderia não ser apenas uma anomalia, mas um primeiro encontro em câmera lenta. E, ao contrário do que Hollywood nos ensinou, não houve pouso, nem aparição repentina no céu, nem respostas imediatas, apenas dados, apenas luz, apenas silêncio. A internet continua a observar o objeto diariamente. E, no entanto, cada resposta que ela fornece parece levantar mais 2 perguntas. Se isso é contato, então é contato nos termos deles, não nos nossos. Silencioso, distante, inquietante. E talvez isso seja o mais aterrador de tudo, porque o que estamos testemunhando pode não ser um convite, pode ser vigilância, e talvez já tenhamos sido vistos. Quando os astrônomos acreditavam que o Atlas de 3 olhos havia se estabilizado em uma trajetória previsível, algo inesperado aconteceu. Sua luminosidade aumentou drasticamente. E esse aumento não foi gradual, causado pela proximidade com o Sol. Foi um clarão repentino capturado em tempo real pelo telescópio James Webb e confirmado por diversos observatórios terrestres. O brilho do objeto aumentou em quase 40% em menos de 2 minutos, estabilizando-se em seguida em um novo nível elevado. Nenhuma explicação natural se encaixava nos dados. Não havia sinal de interação com o vento solar, nenhum evento de impacto, nenhuma desintegração fragmentária. Era como se alguém ou algo tivesse acionado um interruptor. A erupção não era apenas visível. A observação trouxe consigo uma mudança na assinatura térmica do objeto, quase como se seus sistemas tivessem sido ligados. Os teóricos propuseram a possibilidade perturbadora de que esse objeto tivesse entrado em uma fase de ativação, desencadeada por sua proximidade com a nossa estrela ou por nossas próprias observações. E se esse sinalizador foi um ato intencional, então era para ser visto. Pouco depois do brilho anômalo, cálculos orbitais de várias agências espaciais detectaram algo mais. O satélite Atlas III não estava mais seguindo precisamente sua trajetória projetada. Ele havia se deslocado ligeiramente, sutilmente, mas de forma mensurável. A gravidade sozinha não explicava a alteração. Nem mesmo a pressão da radiação solar, frequentemente invocada como desculpa para pequenas mudanças de trajetória em objetos leves, era suficiente. Essa mudança foi deliberada e, o mais perturbador, era para onde a nova trajetória apontava mais profundamente no sistema solar, com uma inclinação ajustada que a aproximava do plano da órbita da Terra. O objeto não estava mais apenas de passagem. Na verdade, ele havia mudado de faixa. Alguns cientistas alertaram para a necessidade de cautela, chamando-o de anomalia gravitacional. Mas outros viram a mudança como uma manobra, uma sutil correção de curso que nenhum cometa ou rocha jamais havia feito. E se o 3 Atlas fosse capaz de propulsão ou navegação, mesmo que limitada, significaria que não estávamos mais observando uma relíquia. Estávamos observando uma embarcação em movimento, uma embarcação com propósito. À medida que o objeto passava ao alcance dos instrumentos espectroscópicos a bordo dos telescópios Webb e Hubble, os cientistas começaram a detectar elementos e compostos que levantaram ainda mais suspeitas. Foram detectados traços de ligas altamente refletoras, elementos de terras raras e, o mais surpreendente, linhas de absorção espectral semelhantes a compostos nunca antes catalogados em nossa tabela periódica. Esses não eram os tipos de materiais que se encontrariam em um pedaço congelado de rocha interestelar. Eles foram projetados ou, no mínimo, sintetizados sob condições que não se sabe existirem naturalmente. Um perfil espectral não correspondia a nenhum processo químico conhecido, mas se assemelhava muito a compostos teóricos propostos em laboratórios de materiais quânticos. Substâncias que se acreditava existirem apenas sob a influência de campos magnéticos intensos ou confinamento quântico. Essa descoberta implica uma idade insondável, sugerindo que o objeto antecede a civilização humana em milênios, ou que foi fabricado recentemente por uma civilização muito mais avançada que a nossa. A natureza dos materiais falava mais alto do que qualquer sinal.
Porque mesmo que não conseguíssemos decodificar a mensagem, o próprio mensageiro era antinatural. Com evidências crescentes apontando para uma origem não natural, governos e agências começaram a reagir, não publicamente, mas com inegável urgência. Os níveis de criptografia aumentaram nas redes de observatórios. Equipes de pesquisa foram discretamente realocadas. Um aumento repentino e inexplicável nas recalibrações de satélites foi observado em vários continentes. Nações com programas espaciais iniciaram discussões discretas sobre planos de contingência a portas fechadas. Um documento vazado de um consórcio internacional de defesa sugeriu que 3 satélites Atlas poderiam não ser visitantes isolados, mas sim exploradores. A estrutura incomum do objeto, sua rotação estável e sua aparente capacidade de permanecer operacional em distâncias interestelares indicavam um projeto compatível com sondas de observação de longo prazo. Mas, se era uma missão de reconhecimento, o que estava sendo procurado? E, ainda mais perturbador, o que poderia acontecer em seguida? Em universidades, observatórios e centros de comando militar, um consenso aterrador se formava. Não estávamos mais sozinhos no universo, e o primeiro contato poderia não ser uma conversa, mas uma avaliação. À medida que a especulação atingia o auge, uma equipe ousada do Instituto 7 decidiu correr o risco que ninguém mais correria. Eles transmitiram um pulso de rádio concentrado diretamente na direção da localização projetada de 3 Atlas. A mensagem continha constantes matemáticas universais, a tabela periódica e representações visuais básicas da humanidade. Era para ser um aperto de mãos cósmico, um olá cauteloso. Dias se passaram, depois uma semana, sem resposta. Mas quando o experimento estava prestes a ser arquivado como mais um chamado não respondido para o escuro, uma das estações de monitoramento no Chile registrou algo estranho. Um pulso de retorno de banda estreita, fora da frequência, distorcido, mas inequivocamente sincronizado para espelhar a mensagem original. Não era uma resposta em linguagem, não era um eco. Era um sinal, um retorno com variação suficiente para indicar que não se tratava de reflexão passiva. Ele havia sido processado, havia sido reenviado. Mas o que mais impressionou a equipe do 7 não foi o sinal em si, e sim o momento em que ocorreu, porque a resposta chegou precisamente 72 horas após o envio, até o segundo. Isso significava que algo não apenas havia recebido nossa mensagem, mas também calculado o atraso e respondido deliberadamente. Após a detecção do sinal de retorno, observatórios ao redor do mundo começaram a apresentar anomalias técnicas. Os instrumentos infravermelhos do Webb mostraram mapeamento térmico errático pela primeira vez desde o lançamento, e os sensores giroscópicos do Hubble registraram microflutuações apesar da orientação estável. Telescópios terrestres apresentaram problemas que foram inicialmente descartados como falhas de software, mapas estelares desalinhados, distorções inexplicáveis de pixels e fluxos de dados congelados, precisamente quando focados em um atlas de 3 olhos. Mas essas falhas não aconteciam aleatoriamente. Ocorriam em intervalos sincronizados, como se fossem coordenadas, como se alguém ou algo não quisesse que analisássemos muito de perto. Uma teoria surgiu de um grupo de operações secretas infiltrado na Agência Espacial Europeia. O objeto não estava apenas emitindo sinais. Estava interferindo em nossas comunicações, de forma seletiva. As implicações eram impressionantes. Um visitante passivo não esconde sua identidade. Um explorador, sim. Se o objeto estivesse gerenciando ativamente o que podíamos ver e quando podíamos vê-lo, então não estávamos o observando. Estávamos sendo autorizados a fazê-lo. E então, silêncio. Dias após o evento do sinal e as falhas técnicas, as atualizações da web foram atrasadas, restringidas e, por fim, redirecionadas. Os registros públicos não estavam mais acessíveis. A Agência Espacial Europeia divulgou uma declaração vaga sobre a recalibração dos instrumentos. A NASA simplesmente parou de comentar. Até mesmo publicações conceituadas que vinham acompanhando de perto o 3i Atlas começaram a retratar matérias ou a publicar resumos neutros, desprovidos de detalhes. A comunidade astrofísica ficou dividida. Alguns acreditavam que as agências estavam trabalhando para validar a descoberta antes de torná-la pública. Outros acreditavam em algo muito mais sombrio, que a verdade já havia sido confirmada e agora estava sendo mantida em segredo. Os poucos observatórios independentes restantes começaram a divulgar fluxos de dados brutos ao público, mas estes foram rapidamente ofuscados por uma enxurrada de desinformação e especulação. O que antes era um mistério científico global havia se tornado um ativo estratégico. E a história nos mostrou o que acontece quando governos declaram uma descoberta como secreta. A verdade morre em silêncio.
Numa última tentativa de compreender o que estavam observando, uma coalizão de astrônomos e matemáticos recorreu ao reconhecimento de padrões e à teoria da probabilidade. Eles não estavam mais em busca de comunicação. Eles buscavam provas de intenção. E foi então que descobriram o padrão mais aterrador de todos. A trajetória do objeto pelo sistema solar, embora aparentemente natural, espelhava um arco de Fibonacci quando plotada em relação às posições planetárias, uma antiga espiral de beleza proporcional encontrada em toda a natureza e, coincidentemente, em muitos protocolos de comunicação terrestres. Além disso, o momento das correções de curso, os clarões de luz e até mesmo a resposta do sinal estavam correlacionados com sequências de números primos. A probabilidade disso ocorrer naturalmente é astronomicamente baixa. Esses padrões foram escolhidos. Isso significava que o objeto 3 Atlas não estava simplesmente sobrevoando o sistema solar. Ele estava navegando com precisão matemática, como se estivesse seguindo um mapa ou um cronograma. Alguns teóricos sussurraram o impensável. Talvez não fosse uma sonda interestelar. Talvez fosse uma mensagem interestelar, não composta de som ou símbolos, mas de comportamento. E acabamos de decodificar a primeira palavra. À medida que a poeira da confusão começa a assentar, uma verdade permanece impossível de ignorar. 3 Atlas nunca foi apenas uma rocha. Da luz antinatural que emitia ao sinal que retornava, dos materiais raros à mudança calculada de trajetória, cada peça deste enigma aponta para uma única conclusão incômoda. Não estivemos sozinhos por muito tempo, e talvez nunca tenhamos tido a intenção de saber. O telescópio James Webb, construído para observar o nascimento das galáxias, pode ter, em vez disso, captado um vislumbre de algo projetado para nos observar. Algo antigo, deliberado e observador. Não da segurança de um sistema estelar distante, mas do limiar de nossa própria vizinhança celestial. E, no entanto, o silêncio reina. As agências se recusam a falar, os dados estão sendo retidos. O mundo, ao que parece, foi considerado despreparado. Mas nós vimos a luz, seguimos o caminho. E agora fazemos a pergunta que aterroriza até as mentes mais racionais. O que acontece a seguir? Será que 3 Atlas estava apenas de passagem, catalogando nosso pequeno mundo antes de continuar sua viagem? Ou seria apenas a primeira de muitas? Uma sonda abrindo caminho para algo maior, algo à espera de um sinal para seguir em frente. No fim, talvez não importe se o Atlas era uma máquina ou algo completamente diferente. O que importa é que ele veio, viu e reagiu. E agora, em algum lugar na escuridão fria e infinita, algo pode estar voltando sua atenção para o planeta azul que piscou primeiro. A contagem regressiva talvez já tenha começado, e o universo mais uma vez nos lembra que não somos o centro, somos os observados.